Estamos ao vivo. Deixa eu só olha aqui. Pronto. Começando mais um programa Opinião CPA, programa da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso, nesse horário de verão, que aqui em Cuiabá são 8 horas e 8 minutos, e vocês que nos acompanham na grande maioria do Brasil, né, pelo fuso horário, são 9 horas e 8 minutos. Nós vamos conversar aqui com o mato-grossense de Poxoréu, criado em Cuiabá, estudou em Cuiabá e mora há muitos anos em Maceió, em Alagoas. Vai falar um pouco aqui da sua trajetória, que é o José Menezes Gomes, que nós já nos conhecemos desde lá na meado da década de 80, né? Foi na universidade, no movimento sindical, no movimento estudantil. PT, e nós vamos conversar, né? José Menezes Gomes é professor da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, no curso de Economia e Programa de Pós em Serviço Social, doutor pela Universidade de São Paulo, a famosa USP, formado em Economia pelo UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, nascido em Poxoréu, coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã e membro da Rede Internacional de Cátedras, Instituição e Personalidade sobre o estudo da dívida pública, o RICDEP. E nós vamos falar. O Menezes, quando fez contato, né, que está de férias aqui em Cuiabá, veio visitar a família dele, que, né, veio de Poxoréu e vieram para Cuiabá. Eu pensei que nós íamos conversar sobre taxa de juros, por que esse juro muito alto enfraquece, de certa forma, a classe trabalhadora, em especial, a economia brasileira, e também falar sobre a dívida pública que, ultimamente, não temos visto na ordem do dia, não sendo pautado aí por essa mídia capitalista, né? E aí o nosso companheiro Menezes fala: não, Jeremias, vamos conversar sobre o retirante nordestino na formação de Poxoréu e sua atualidade. Olha só o assunto. Os retirantes nordestinos na formação de Poxoréu e sua atualidade, e no qual vai ser um tema bastante interessante, porque nós temos, antes da chegada dos nordestinos aqui em Mato Grosso, por conta do garimpo de diamante e de ouro, nós tínhamos um Mato Grosso que se resumia em pouquíssimas cidades, né? Digamos aí Cuiabá, Diamantino, Rosário Oeste, Várzea Grande, né? Corumbá, que não era dividido na época, eram pouquíssimos municípios, e com a chegada dos nordestinos aqui, dos bandeirantes, podemos dizer, dos bandeirantes nordestinos aqui em Mato Grosso, em especial na região do Poxoréu, aí Mato Grosso tem um boom de crescimento na exploração das pedras preciosas. Então, nós vamos falar sobre isso, né? E eu vou, antes de passar para o Menezes, eu vou dar um bom dia aqui para nossos ouvintes da Rádio Comunitária CPA-FM, que estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, aqui na região da Grande Morada da Serra. Também um bom dia para nossos ouvintes lá da Rádio Comunitária Voz do Povo, a Voz de Deus, lá na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, lá que tem o comando lá das companheiras Ana Paula e da Rejane Barro e outros companheiros, né? Também mandar um abraço aqui para nossos ouvintes lá da Rádio Benfica, em Fortaleza, do companheiro Regis. Mandar aqui um bom dia aqui para nossos companheiros que nos ouvem, aliás, que vão nos ouvir no horário da tarde lá em São Sebastião, através da Rádio Salomé FM, dos nossos companheiros lá de São Sebastião, que vão colocar esse programa no ar na parte da tarde. E também mandar aqui um abraço a todos os ouvintes da Rádio Web Rural, lá no sertão de Alagoas, lá em São José da Tapera, na qual eu já tive o prazer de passar por lá, de conhecer em várias oportunidades. Então, mandar um abraço também, né? Um bom dia para todos os nossos ouvintes aqui pelo Facebook e pelo nosso canal YouTube, né? YouTube e Facebook, e dizer para vocês que esse programa vai ao ar toda segunda-feira, às 9 horas, no
no horário de Brasília, e nas quarta-feiras com Rejane Barros, no horário das 9 horas, no horário de Brasília. Menezes, obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite e também obrigado por inspirar, né, e querer discutir este tema, que é um tema tão importante, né, que muitos dos cuiabanos, dos matogrossenses, esquecem que boa parte de nós somos descendentes dos nordestinos. E eu fico, por exemplo, na época da eleição, eu fico vendo aí alguns bolsonaristas que são filhos do garimpo, filhos do diamante, do ouro, filhos do Nordeste, o avô é nordestino, o pai é nordestino, e eles ficam enchendo o saco dizendo que o povo do Nordeste é isso e aquilo. Ou seja, significa que nem nós mesmos conhecemos a nossa história. Então, que bom, obrigado por você ter dado essa sugestão para a gente discutir este tema e, quem sabe, assim, muitas pessoas que vão ter acesso a esse programa possam pesquisar a verdadeira origem da sua família. Bom dia, Menezes. Fique à vontade para a sua apresentação. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos. E olha só, que coisa curiosa, porque o tema que nós iríamos falar, que já falamos em momentos anteriores, era sobre a taxa de juros, era sobre a dívida pública. Só que esse assunto, ele nos remete indiretamente a isso. Porque, olha, sim, mas eu só queria lembrar, ontem nós tivemos reunião da Auditoria Cidadã e nós vamos fazer agora, em setembro, 25 anos da Auditoria Cidadã. E uma coisa que eu propus lá era que, das várias atividades nossas, fizéssemos também atividades com as rádios comunitárias. Então, eu já queria colocar para você, e aí a importância de já agendar desde agora, porque eu pensei exatamente que na atividade desses 25 anos da Auditoria Cidadã, vocês poderiam fazer uma entrevista com Maria Lúcia Fatorelli, comigo ou qualquer outro representante, para atingir todas as rádios comunitárias, porque a nossa intenção é exatamente essa. Mas olha só, veja como que é a história. Eu conversei com um tio meu, Manuel Farias Gomes, que está agora... Menezes. Diga. Não, Fale. só. Eu gostaria que você fizesse sua breve apresentação para muita gente que não te conhece, sim. Tá muita bom, gente então... que te conheceu na década de 80, aí você logo, após Bom, a sua formatura, você foi embora para o Nordeste, né? pois é, então vamos lá. Eu terminei em 86/2 e em seguida eu passei no mestrado em economia lá em Campina Grande. E na época eu fui tentar uma passagem de ônibus para conseguir ir para Campina Grande e fui conversar com um cara que era chefe de gabinete do governo, acho que Bezerra. Fui solicitar uma passagem de ônibus para ele, e eu esqueci o nome dele agora, mas ele é do Centro Acadêmico de Direito. E não me deram a passagem. E um ano depois, no final do ano, saiu um escândalo, escândalo das passagens para o Nordeste. Ou seja, eu não consegui a passagem de ônibus para ir fazer um mestrado, que era um bom mestrado, mas, no entanto, no final do ano, eu não consigo lembrar o nome da pessoa. Sei que ele era do Centro Acadêmico de Direito, na época do Wilson, se não me engano. E ele não me deu a passagem, mas, em seguida, Mato Grosso bateu o recorde de passagens aéreas para o litoral. Ou seja, não tinha passagem aérea para mim, para eu fazer o mestrado, mas tinha passagem aérea para todos aqueles que desejavam ir para o Nordeste. Bom, eu fiz o mestrado em Campina Grande, depois eu voltei rapidamente para Mato Grosso, passei uns 4 meses, fiz o concurso do DIEESE, fiquei em segundo lugar. Nesse intervalo, me chamaram para dar aula como substituto na Federal de Roraima. Eu fui, passei 3 meses, depois o DIEESE me chamou, aí eu fui técnico do DIEESE lá em Sergipe. Depois, em 95, eu saí, eu fiz concurso para a Federal do Maranhão, comecei a dar aula lá em 94, depois eu passei no doutorado em História Econômica na USP, de 99 até 2004, quando eu participei da Associação de Pós-Graduandos da USP e fui, durante 3 anos, membro do Conselho Universitário representando a pós-graduação. Voltei para
a UFMA, como a minha companheira é de Alagoas, aí depois eu pedi minha redistribuição para a Federal de Alagoas, dou aula atualmente no curso de Economia, na graduação, lá na cidade de Santana do Ipanema, que fica perto de Itapera, eu dou aula lá na graduação e dou aula no doutorado em Serviço Social em Maceió. E nesse intervalo eu participo da organização do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã e participo também da Rede Internacional de Cátedras e estou sempre discutindo os temas relacionados ao orçamento e todos os problemas derivados da política econômica e da política monetária que destrói qualquer possibilidade de desenvolvimento e mesmo de políticas sociais. Essa é a minha rápida apresentação. Mas tudo começou, na verdade, lá em Poxoréu, porque foi lá que eu comecei, a minha alfabetização ocorreu na zona rural. Ou seja, eu passei por toda essa trajetória. Eu esqueci, depois eu fiz pós-doutorado na ciência política na UFPE com o Costa Lima. Então, mas a minha trajetória toda foi essa, mas só que tudo isso é derivado de quê? É derivado da existência de serviço público. Ou seja, toda a minha trajetória dependeu da Escola Nilo Povos, dependeu da Escola Técnica, dependeu da UFMT, dependeu da USP, dependeu da UFCG, Campina Grande, antes, e da UFPE. Ou seja, eu sou fruto desse processo em que um filho de pobre pode ter acesso ao ensino de qualidade e mantendo a sua perspectiva de classe, a sua independência de classe, acredito que dá também uma contribuição à luta do segmento que eu represento. Bom, mas então, eu sempre me interessei muito pela trajetória da minha família. E a trajetória da minha família, uma parte é cearense, é lá de Lavras de Mangabeira, onde eu já estive. Esse segmento eu já tinha bastante pesquisa, e Gesuni Leite, meu parente, que já faleceu lá de Poxoréu, tinha toda essa história. Eu cheguei a conhecer a cidade de Lavras de Mangabeira, pude entender a trajetória da matriarca, de onde Gesuni Leite sempre falava que era Fideralina dos Anjos, que foi uma coronela do sertão, aliás, do Cariri. E eu estava investigando a outro lado da família, que é a família baiana. Porque Poxoréu, basicamente, era baiano e cearense. Não sei por que tinha uma rivalidade tão forte, mas só casavam entre si. E aí eu comecei eu sempre ouvia meu pai falando, meus tios falavam, mas aí eu estou querendo retornar agora a Oliveira dos Brejinhos, lá na Bahia. E a primeira coisa que eu fui procurar saber é com o meu tio Manuel, como que foi como é que começou esse fluxo para cá. E aí ele me revelou, eu vou gravar essa semana com ele me revelou o seguinte, mais ou menos, eu estou imaginando que seja em 32, que teve uma grande seca na Bahia, o Domingos Farias, que era o meu bisavô, ele, segundo o meu tio, ele saiu de lá com mais... Aí, olha a coisa interessante. Ele saiu de lá com algumas pessoas, entre elas, um parente de Wellington Fagundes. Que o Wellington Fagundes tinha proximidade de parentesco com a minha família, que é Farias Gomes. Bom, minha irmã estava até dizendo que há muito tempo atrás, parece que a mulher dele tinha vindo falar conosco mas aí é que está uma coisa bastante interessante, ou seja, são nordestinos de uma região que tinha extração de minério, se não me engano, era quartzo e também mármore. Eles saem de lá, e segundo meu tio, eu preciso ter melhor informação, que eles saem de lá procurando, andando com o cavalo, com o cavalo que levava algumas coisas, eles foram até São Paulo, e de São Paulo eles foram até o Paraná. Então, essa é a primeira coisa que é uma coisa assim, muito, muito reveladora. Para quem assistiu ou leu o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, é mais ou menos
o outro lado de Vidas Secas. Então, olha só, eles saem de lá, passam por São Paulo, vão para o Paraná. Isso nos anos 30. Só que aí, meu tio vai revelar uma coisa muito interessante, porque Domingos Farias chega depois em Pochorel, certamente, possivelmente com esse parente do Hélio Fagundes, que eu não lembro agora se é tio ou não sei exatamente o quê, e depois de um tempo, ele consegue aqui em Pochorel uma terra, e aí porque ele era quase um dos fundadores. Pochorel começa nos anos 20, mas nos anos 30 é que vai se dar uma ênfase um pouco maior. E é onde o garimpo vai se expandir e tal. Bom, o outro aspecto bastante importante é que 24, 25 anos depois, meu bisavô retorna para Oliveira dos Brejinhos para buscar meu avô e minha avó, vó Dalva e vó Isidoro. Quando ele chega lá, segundo o tio Manuel, ele diz que está precisando voltar, arruma um caminhãozinho. Meu tio, meu avô e minha avó estavam com 10 filhos. Uma delas, a Dalvinha, tinha 2 anos. O Manuel, na época, meu tio que está descrevendo isso, tinha torno de 7. Eles pegam esse trem, esse caminhãozinho, juntam mais 4 pessoas, e daí ele vai para uma cidade, eu não sei, acho que não sei o que é lá, Azul, acho que é Monte Azul. Eles vão no caminhão para lá, de lá eles pegam um trem, desculpa, eles pegam um trem e depois eles pegam um fenemê. Meu pai sempre falava, lá vem o fenemê. O fenemê, o que é o fenemê? É exatamente os carros que surgido aqui da indústria italiana que estava em crise, ele veio para cá e aqui ele foi chamado de Fábrica Nacional de Motores. Olha só, esse fenemê é um caminhão que trazia comida, que trazia produtos da Bahia para Mato Grosso, e em especial para Pochorel, porque aqui praticamente não se produzia nada. Mas eu fico só imaginando a situação dramática. Meu tio, inclusive, o Manuel, ele falava assim: quando eu subi na Maria Fumaça, ele tinha 6, 7 anos, ele falou assim que era uma coisa estranha, porque estava parado e, de repente, eu estava vendo o movimento. É como se aquela Maria Fumaça... Ou seja, é uma coisa extremamente interessante, mas você imagina só uma criança de 2 anos, outra de 7, e mais 8 irmãos, e mais alguns amigos. Meu bisavô, segundo meu tio, o meu avô, aliás, não queria vir para cá. Bom, então, olha só, eles saem daqui, chegam pegam o trem, não, é o trem, e eles chegam a Pochorel. Só que tem um detalhe, antes disso, meu pai, Juraci Farias, tinha saído de lá, e ele me falou isso. Ele desceu de São Francisco, pegou o vapor, que agora foi reinaugurado, e eu quero, inclusive, fazer esse trajeto, subiu o vapor, que é um navio bastante antigo, ele subia e ia até Pirapora. Em Pirapora, meu pai pegou o trem, e desse trem ele foi para São Paulo, e de São Paulo ele passou um tempinho que ele me falou que trabalhou com alguns japoneses, e depois ele foi para Cuiabá. Olha só, uma questão quase que romancesca. Meu pai foi primeiro, mas ele passou por alguns tempos em São Paulo, e ele retorna chega a Pochorel. Minha avó, segundo meu tio, já estava lá. E ela viu quando o meu pai passou de Pau de Arara, e ela gritou: olha, aquele é o Juraci. Você já imaginou? Meu pai saiu antes, e eu tinha, inclusive, o documento que meu avô tinha autorizado a ele, porque tinha uma coisa de maioridade. Você tinha que ter uma declaração do pai para você ter a sua responsabilidade de 21 anos. Então, eu tinha até a bolsa dele, uma bolsa de alça que abria. Então, minha avó percebe que o filho dela, que tinha saído antes, estava chegando em Pochorel. Depois de um tempo, meu pai
se encontra com a família. Então, eu estou até falando com um amigo meu lá de Alagoas, que é romancista, porque eu acho que até aqui você tem um enredo, é uma coisa fantástica, parece que alguém escreveu isso, mas só que tem outros aspectos. Quando meu pai saiu, ele saiu com um casal, que é Bertolina, e o marido dela. Meu pai foi namorado da Bertolina antes. E os três vieram de pegar o vapor, pegaram o trem. Quando chegaram em São Paulo, esse casal foi para o Paraná. Veja bem, novamente o Paraná era o espaço de atração de nordestino, possivelmente para a colheita do café. O curioso é que quando eu estava fazendo doutorado, eu conheci a Bertolina e conheci o pai dela, o marido dela. Ela atualmente tem uma filha que mora na Alemanha, a Hilda Schneider, casada com um alemão, tem um filho alemão, e ela tem uma outra filha, que é a Mônica. E eu estou querendo conversar agora com a mãe dela. Aí eu mandei para ela a foto do meu pai, e a mãe dela falou assim: Ah, esse aí eu conheço, esse aí foi uma paixão, foi uma das paixões da minha vida. Olha só que coisa mais. Bom, então, em seguida, o que eu acho de interessante? Meu tio, Manuel, veio me dizer que as pessoas, quando chegavam em Pochorel, elas ganhavam terra. Isso aqui é muito importante. Elas ganhavam terra. E a minha parte cearense, realmente, todos eles tinham terra. Lá no Quidorobo, lá no Grotão, especialmente no Quidorobo. E veja só, isso significa que naquele momento, Pochorel tinha como se fosse uma política de reforma agrária. Olha só que coisa interessante. Agora, olha só, depois essa família chega na cidade, mas meu tio disse uma coisa muito interessante também sobre o meu avô, Isidoro, que lá em Oliveira dos Brejinhos, ele trabalhava na mineração. Meu tio falou que eles usavam um carbureto assim na cabeça e eles entravam em locais assim que tinha muita cobra. Então, olha só, havia uma relação com a mineração. Quando eles foram para Pochorel, a maioria acabou trabalhando na agricultura, mas uma parte também ficou no garimpo. Uma parte deles acabou indo para Dom Aquino, depois veio para Cuiabá, mas aí a parte mais interessante é que, lembre-se bem, quem foi que veio com o meu bisavô? Foi justamente, eu não sei se é pai ou avô, do Wellington Fagundes. Ou seja, eu estou dizendo aqui, por que isso? Porque o Wellington Fagundes hoje, que é de origem nordestina, é de um partido, PL, que faz parte da bancada BBBB. Faz parte da bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada dos bancos. E é justamente esse descendente de nordestino que veio de lá, que essa família que veio de lá com meu bisavô, que continua, que já é alguém que tem o poder econômico, mas que não tem mais nenhuma ligação com o Nordeste e nem com a classe social de onde ele se origina. Porque quando eu estou falando de retirante, eu estou falando de pessoas que perderam a sua condição de vida mínima na sua região e que aqui procuraram encontrar Aí, aí Vinícius, você vê exatamente como que está. Nós temos aqui dois lados. Vinícius, Diga, eu me empolguei, viu? será, Diga. será que o senador Hélio Fagundes fala que é filho de baiano? Bom, Né? Basta saber, se ele não fala, porque, porque aqui, porque os que têm menos estudo, né? Que não teve, né, essa origem estudada, né? Como tem, né, a família do senador Hélio Fagundes, será que ele assume? Né? Porque o que você falou aí é uma herança, né?
de setores da sociedade que se transforma, né? Que vem, que foram, por exemplo, vieram para Mato Grosso por conta de uma política de terra, né, de incentivo, e depois rompe com isso. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, tem um deputado estadual de sobrenome Catani, que é de origem, que vem para Mato Grosso, consegue terra pela reforma agrária na região de Nova Mutum, e hoje o cara parece que é um latifundiário, né? É um cara que é contra qualquer tipo de movimento, etc, etc. Né? Aliás, é um dos piores deputados estaduais do ponto de vista da defesa dos interesses da classe trabalhadora na Assembleia Legislativa. Né? O cara é extremamente ideológico, ideologia de direita, ideologia que bate de frente contra os interesses da classe trabalhadora. Você estava falando aí uma situação, a gente precisa primeiro situar que Pochorel ela é produto dos garimpos e os livros, né, nos mostram que é a partir de 1924, portanto, na década de 20, né, do século XX. Nesse período, de 24 a 27, o Brasil passava por um processo de questionamento da sua política, né, que não era um país industrializado, é um país extremamente rural, e você tinha como grande movimento naquela época, questionando aí todo o governo de então, era a coluna Preste, né, que começa em 1924 e que acaba aqui em Mato Grosso em 1927. Fizeram todo um processo de uma dança, né, praticamente por todo o país, e ela consolida, né, saindo aqui para o Mato Grosso e indo para a Bolívia. Depois teve lá a questão da anistia política, essa coisa toda, que inclusive passaram aqui, né, perto de Pochorel, passaram aqui por trás da Chapada ali para Rio da Casca, naquela região, já em 1927, passa aqui por uma região onde a minha família, tanto a minha mãe e meu pai, nasceram, que é o distrito de Arruda, o distrito de Rosário Oeste, passam por ali e dali eles vão sair em Barra do Bugre, Bolívia. Né? Então, quer dizer, a conjuntura naquele momento era uma conjuntura das pessoas tentando um lugar melhor financeiramente através do garimpo, e era muito forte isso, né? E também a questão da política, né, que passa aqui para o Mato Grosso, que era a coluna Preste, que foi um dos maiores andanças que teve no mundo, talvez depois da China, né, da coluna que teve lá na China, a do Brasil foi a que mais, digamos assim, que mais andou fazendo todo esse protesto, embora fosse perseguido, e principalmente perseguido aí pela cruel polícia baiana, né, que dizem alguns historiadores que ninguém sabia quem que era pior quando chegava num sítio, por exemplo, numa corrutela, né? Se eram os revoltosos ou se era a polícia baiana, né? Então, eu converso, meu pai está com quase 91 anos, então eu converso muito com ele, porque ele pegou um pouco isso do avô, do pai dele também, aqui na região de Rosário Oeste. Mas eu acho interessante você fazer essa discussão, porque isso aí já deu caminho para várias pesquisas, né? Não só Sim. a pesquisa da família, isso que você falou aí, por exemplo, uma reforma agrária, digamos assim, Pochorel, quer dizer, acho que por aí já dá caminho para outras e outras pesquisas. Bom, porque veja só, eu estou falando de história oral. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu estou tentando entrar em contato com gente de todos os lados. Liguei para uma prima minha, que mora em Primavera, e que ela tem acesso a outro ramo da família. Então, o que nós temos que fazer agora? Se tratando de história oral, é procurar checar. Eu sei que uma coisa também que eu sempre ouvi falar, primeiro, a coisa que um tio meu cearense sempre dizia, né? Que a nossa família no Ceará começou com um português e uma índia pego a laço. Essa é uma expressão muito normal no Nordeste.
olha só, é um depoimento de um tio meu que nasceu no Ceará e que falava isso. Mas ele também, o outro tio também disse o seguinte: quando eles, meu tio que estava, quando a minha mãe estava no hospital, eu conversando com o tio Damião, ele falou assim: olha, quando nós fomos para Mato Grosso, a gente nem estava tão necessitado, mas diziam que em Mato Grosso se pegava dinheiro, dinheiro no rodo. Olha só. Aí ele falou assim: engraçado, nós viemos para cá e nunca tivemos dinheiro a rodo. Mas, no entanto, todos os membros dessa família que chegaram nos anos 50, todos eles tinham terras em Pochorel. Então, mas o que eu estava tentando lembrar, assim, então, qual é a questão? Que aí eu fui investigar minha família. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Como que filhos de nordestinos que passaram por uma situação bastante severa, conseguem chegar a Mato Grosso, conseguem, de certa forma, alguns conseguiram terra, mas os outros não. Alguns conseguiram terra, mas os outros não. Mas a questão toda aí é outra. Como que parte dessa família se converteu em fundamentalista político e apoia políticos, grupos políticos que são radicalmente contra o pobre, radicalmente contra o nordestino. E aí eu fui verificar e analisar a trajetória dos filhos, dos meus tios. Os mais velhos tiveram que trabalhar para garantir uma vida melhor para os novos. E dos novos, uma grande parte, não todos, eles começaram a ter uma identidade, como é que eu diria, não mais com a sua origem nordestina, não mais com o campo. Mas alguns começaram a se achar parte da classe média. Então, isso levou exatamente que parte da minha família hoje apoia a extrema-direita, é anti-nordestina, é contra a reforma agrária, é contra o SUS, é contra todas as políticas sociais, e são pobres. Eu escrevi um artigo que é O Pobre de Direita é um Figurante de Burguês, exatamente para um primo meu e alguns membros da família. Então, isso é uma coisa que eu estou procurando trazer, é exatamente o que significa essas pessoas. Mato Grosso foi, durante muito tempo, a resolução de problemas agrários e sociais de outras regiões. Parte das terras, que meu bisavô foi um dos fundadores de lá, parte das terras que eram públicas, meu tio Manuel, ele disse que quando eles chegaram no Quidorobo, que eles tinham muito medo de índios. Veja bem, nos anos 56, 57, ele dizia que existiam índios, dito como é que fala? Que já tinha virado, o que a gente chama que tinha perdido a sua cultura, mas que existiam índios ainda. Tudo isso se deu, a resolução dos problemas do Sul e Nordeste, ocupando as terras, se deu exatamente em cima do extermínio dos povos indígenas. E Pochorel é o que seria mais representativo. Isso não é uma coisa aleatória. Eu fui estudar, tem um capítulo que Marx escreveu sobre a teoria da moderna colonização, que ele mostra como que várias pessoas da Inglaterra foram levadas para a Austrália. E na Austrália eles voltaram a ser camponeses. Só que na Austrália eles passaram por cima dos aborígenes. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, mas também outra coisa que eu estou querendo resgatar é como que os acontecimentos que estão vindo, olha só, a crise de 29, a decadência do café, a crise mundial, a ascensão de Vargas, o questionamento das oligarquias vinda já do movimento lá da coluna Prestes, tudo isso era invisível para a minha família. Tudo isso era invisível para todos esses que estavam ali vivendo uma seca, vivendo uma ausência de políticas públicas. Mas eu acho que a coisa também muito interessante é mostrar como que se deu a trajetória. Olha só, quando o JK tem os seus 5 dedos, suas 5 propostas, uma delas era a estrada. E ele vai exatamente introduzir o quê? A indústria automobilística.
Vargas vai possibilitar o início da industrialização. No início de 30, Vargas vai fazer uma auditoria da dívida, vai constatar um volume gigantesco de dívidas ilegais, e a partir daí Vargas vai iniciar o que se chamou de nacional desenvolvimentismo. Tudo isso para minha família, do sertão da Bahia, não existia. Porque exatamente essa é uma questão muito importante de se destacar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando fazer aquilo que Graciliano, no livro Vidas Secas, já tinha colocado. Eles estavam procurando uma alternativa. Mas a coisa assim, mais brutal é que não existiam estradas praticamente. Não existiam nem pau de arara. Então, veja como mudou a primeira leva do meu bisavô, que praticamente deve ter vindo de aqueles burros carregando carga e andando, e depois meu pai já vem com o vapor, já pega o trem. Depois meu bisavô, quando vai buscar a família, que já tem 10 filhos, minha avó e meu avô, eles já saem no pequeno caminhão, já vem no Fenemê. Olha só como que as transformações... Federico, Diga. só interromper você. Bom, isso não leva a pensar que o seu avô, né, já tinha uma condição financeira melhor, porque eu conheço os baianos Não, o aqui em bisavô. Cuiabá, Bisavô. bisavô. Eu É. conheço os baianos aqui em Cuiabá, uns poucos aqui em Rosário Oeste, que vieram a pé, A né? pé. A Mas pé, era vieram bem... a pé quase 3.000 quilômetros, né, para Mato Grosso. Eu queria te falar o seguinte: eu acho que era bom você promover um encontro dos nascidos e descendentes de Brejinho, Oliveira dos Brejinhos, porque tem um monte de gente aqui que é de lá, inclusive, que moram em Nortelândia. Né? De seria muito, repente, seria muito importante fazermos é esse levantamento. interessante. Mas antes de Porque devolver a palavra, quero mandar aqui um bom dia para Renilson Souza, né? Renilson é lá da Rádio Camaragibe. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, travou aqui. eu passei lá. Rádio Camaragibe FM, Matriz de Camaragibe, no estado de Alagoas. Obrigado aí, É Renilson. terra do Buarque daquele do do dicionário. Aurélio Buarque de Holanda é dessa cidade, se não me engano. Bom, lá tem um parente dele que também faz parte da rádio comunitária, que é o Buarque, lá na cidade de Campestre, né, que você conhece com certeza, lá em Alagoas, que é uma região que foi muito importante economicamente para o Brasil, que é a cana-de-açúcar. Né? E, por Sim. incrível que pareça, até hoje aquela região planta cana-de-açúcar. Quando eu estive lá, eu achei assim, um negócio fora de série. Né? Aqui é o Antônio Carlos Lima, obrigado, Antônio, aí, mandando aqui um bom dia para nós. Agradecer, né, também agradecendo aqui pela força, parabéns pela luta por todos nós das radiodifusoras pelo Brasil, afora. Nossa rádio Canoé, Canoé FM, foi autorizada, graças a Deus, agora só esperando a deliberação do Congresso Nacional. Obrigado pelas dicas, né? Para que nós chegamos, tal. Obrigado ao Ministério da Comunicação, obrigado à Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Abraço Brasil. Opa, eu que agradeço em nome da associação, né, meu companheiro Antônio Carlos, por saber que a gente pôde contribuir com vocês. Uma outra aqui, quem que está aqui na parada, deixa eu ver. ONG de Olho, São Sebastião Lagoa. Ah, tá. Aqui é o nosso companheiro lá da rádio Salomé FM, né? Bom dia a todos e todas, especialmente ao Ah, na Jeremias, ao Uneal. professor José Menezes. Tivemos a honra de Eu estive na ouvi-lo em uma Uneal. das atividades do EMA na UNEAL, em Arapiraca. UNEAL, se não me Sim. engano, é a Universidade Estadual, né? Inclusive, Obrigado. eu preciso falar com a pessoa que estava lá, porque ele pediu para ser colocado no grupo da Auditoria Cidadã, se não me engano é esse, e eu não consegui pegar o nome dele. É a cidade vizinha da terra de Aurélio Buarque. E olha só, Camaragibe. eu pretendo organizar, junto com a rede de cátedras, um seminário internacional em Maceió que vai discutir justamente o significado de Serra da Barriga.
Alagoas e Pernambuco e o Nordeste é parte fundamental da história brasileira, porque a economia brasileira, ela estava sempre, no grande parte, ela esteve no Nordeste. E Alagoas tem uma história muito rica, que foi exatamente a constituição dos quilombos. E a história de Zumbi, a Serra da Barriga, onde se concentra, são quase um século que os negros escravizados e os povos originários escravizados se juntaram. E uma coisa bem curiosa é que eu estou estudando bastante esse tema e parte desse movimento, aliás, esse movimento dos quilombos foi destruído justamente pelos bandeirantes. Domingos Jorge Velho e vários outros, eles tiveram um papel decisivo em tentar liquidar todos os movimentos de luta que se teve no Nordeste. E o curioso é que eles usavam as trilhas dos povos originários. As rodovias de São Paulo, elas foram construídas em cima do conhecimento do povo originário. E é possível que meus parentes, quando saíram da Bahia, e os vários que foram e voltaram, eles possivelmente devem ter utilizado essas trilhas. Porque, veja só, uma coisa é você andar no semiárido, no sertão. Outra coisa é você começar a andar na floresta, já em Goiás, já em Brasília, que é cerrado. Outra coisa é você chegar em Mato Grosso. Então, eles aproveitavam as trilhas feitas pelos povos originários. Então, eu só queria voltar naquilo que você falou, que eu acho que precisamos fazer essa reconstituição. Qual é a minha intenção agora? A minha intenção é justamente procurar entender mais. Por quê? A história oral, ela precisa de ser checada. Ou seja, eu vou gravar com o meu tio agora e eu quero que ele me diga como é que era a distribuição de terra. Porque meu pai, quando chegou, já não tinha mais essa distribuição de terra. E parte da nossa família virou sem terra. Quando nós saímos de Poxoréu, o que nós fazíamos em Poxoréu? O que nós fazíamos em Poxoréu era justamente o quê? Meu pai. E uma coisa curiosa é que meu tio disse que o Lindolfo, que era o dono da fazenda em que meu pai trabalhava, foi amigo do meu bisavô. E esse Lindolfo... Você está falando do Lindolfo Collor? Não, Lindolfinho, que era o dono da fazenda em que meu pai... Porque meu pai, quando chegou, ele não conseguiu a terra, como alguns conseguiram antes. Então, como é que ele fazia? Ele pegava a terra do fazendeiro, desmatava, plantava 2 anos e depois ele plantava capim para o fazendeiro criar capim. Então, na minha mente, eu sei exatamente como é que se deu todo esse processo. Quando nós saímos de Poxoréu, em 73, eu lembro muito bem, quando estava passando ali perto da Serra de São Vicente, os correntões. Eu, como criança de 9, 10 anos, ficava impressionado com aqueles correntões que eram colocados para tirar toda a vegetação. Ou seja, a minha intenção é exatamente, eu estou me aposentando daqui mais uns 2 anos, e o que eu quero é justamente tentar reconstituir tudo isso. Por quê? O que eu quero mostrar é que grande parte dos poderosos de Mato Grosso hoje foram pessoas que perderam suas condições de vida no Sul, Centro-Sul e Nordeste, alguns chegando a Mato Grosso, utilizaram as terras públicas, e outra coisa que me assustou sempre em Poxoréu, a violência. A violência de Poxoréu, por ser uma área de garimpo, por ser uma área de disputa de terra, era uma coisa macabra. No tempo que eu morei acho que 2 anos em Dom Aquino, e morava perto de uma igreja. Era assustador toda vez que tocava aquela, como é que chama? Difusora, que tocava uma música determinada. Ou seja, a violência nessa cidade era muito grande. Agora, um depoimento do meu pai, Juraci. Meu pai dizia que em Poxoréu se pegava nordestinos que vinham de Pau de Arara, isso já bem à frente, e iam trabalhar com trabalho escravo. Isso continua até hoje. Eu dou aula em Santana do Ipanema, na graduação. E quando eu estou voltando para Maceió, aparece 6, 7 ônibus, daqueles ônibus clandestinos, levando esses maranhenses, alagoanos,
para trabalhar na colheita, sei lá de quê. Ou seja, esta parte, inclusive meu pai, eu não sei se eu vou falar o nome aqui da personalidade, porque é um nome muito. Acho que eu não vou falar, não, porque. Mas é um nome bastante grande na política de Mato Grosso, que fazia, segundo meu pai, ele levava para trabalhar 6 meses, não pagava, depois pagava e matava no caminho. Olha, isso é um depoimento que meu pai falava o tempo todo. O Se nordestino for, veio para cá. Hã? se isso aconteceu lá na região de Nobre, Rosário Oeste, eu sei quem é essa família, né? É um Que sobrenome fazia italiano? italiano. Tinha essa Ah, prática, então. né, de levar, tinha essa prática de levar as pessoas para trabalhar na fazenda e lá a pessoa ficava lá 6 meses, um ano ou vários anos, aí pedia para ir embora para rever a família, tudo. Aí ele fazia o acerto. Essa pessoa ia para a beira da estrada esperar lá. Na época, eu acho que não tinha nem ônibus, era caminhão, né? O famoso Fenemê. E A aí lá baleia. já tinha, lá já baleia, né? Lá já estava esperando algum jagunço que matava essa pessoa, jogava ali por perto do ponto de ônibus, enterrava e levava de volta o dinheiro para o mandatário. Essa família foi muito influente aqui no Mato Grosso, inclusive família braba, né? Família de origem italiana, e que inclusive isso aí só foi colocado, só acabaram, digamos assim, por conta da contratação de eu acho que umas três dezenas de paraibanos que vieram para cá para trabalhar, e aqui não começaram mais a dar notícia para seus familiares. Como eram bastante, a família começou a pressionar o governo da Paraíba, e, passado um período, a polícia paraibana, com representantes do governo, vieram aqui para Mato Grosso, aqui para Cuiabá, e aqui conseguiram, juntamente com a polícia e com o representante do governo estadual, foram para essa fazenda atrás, né, para ver o que aconteceu com esse tanto de homens paraibanos que vieram aqui trabalhar, né, e não apareceram mais. Parece-me que no final ainda encontraram um ou outro só, porque o paraibano que sobrou, segundo um relato de quem morava na região, né, isso foi bem pessoal, praticamente só sobrou o pistoleiro lá, como que chama o cara que comanda porque teve É o, o é cara o que começa a mandar jagunço. o jagunço. Só sobrou praticamente um jagunço, um ou dois, porque esse jagunço já era paraibano. Ele, para não morrer, virou pistoleiro, começou também a matar os próprios amigos e sobreviveu. Então, essa é uma história que precisa ser contada em Mato Grosso. Não sei se já teve algum historiador, algum estudante de história para que já fez essa pesquisa, né? Porque é um negócio muito impressionante, né? Como que era o trabalho de escravo que tínhamos aqui até pouco tempo. Eu estou Não, falando, mudou gente, muito. eu estou falando aí coisa de década de 70 ainda, de 60, 70, 50. Mas o meu companheiro José Menezes, já são 8 horas e 56 minutos aqui em Cuiabá, são 9 horas e 56 minutos lá em Arapiraca, Fortaleza, é, 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 São José da Itapera, São Sebastião e todos aqui, né, todos aqueles que moram no fuso horário de Brasília, né? Eu vou passar para você fazer as considerações finais. Eu acho que aqui, nesse bate-papo, ele dá, assim, que eu acho que o mais importante de tudo, além de você dessa busca, dessa história da família e de você fazer essa interpretação com a conjuntura internacional, com a conjuntura nacional, estadual, seja na Bahia, seja em Mato Grosso, e isso vai impulsionar as pessoas que assistirem, né, também esta live, no sentido dela também em busca, né? Porque, por exemplo, nós temos milhares de descendentes de nordestino em Mato Grosso que não sabe que são nordestinos em Mato Grosso, porque não Sim, vai a fundo, né? Primeiro, nós temos que considerar que a maioria desses nordestinos que vieram para Mato Grosso eram analfabetos, né? Então, nós sim. temos companheiros aqui até hoje que procuram saber qual a origem da sua família, qual é a cidade. Ainda bem que você sabe de qual cidade, né, que você Oliveira de Brejinho fica perto de Lençóis,
que era considerado o maior garimpo, que tinha a pedra de diamante, a melhor pedra de diamante do mundo, e aí ela foi ultrapassada por Pochorel quando encontraram uma pedra de diamante muito grande em Pochorel, essa coisa toda. E também dizer que, na época, lá na Bahia, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, também saiu a notícia que aqui em Mato Grosso você tirava um pé de capim, que estava tudo cheio de ouro, de diamante. Né? Então, essa foi uma das notícias que rodou lá. Inclusive, no domingo agora, eu conversei com um neto de baiano, né? Que nasceu aqui na região de Rosário Oeste. Inclusive, o avô dele foi assassinado por conta de outros garimpeiros na estrada que liga Rosário Oeste a Alto Paraguai. Ele que era, digamos assim, que era o garimpeiro-chefe, né? E mataram eles, digamos assim, os amigos dele mataram ele para roubar. Então, inclusive, tem um julgamento em Rosário Oeste desse caso, né? Depois de mais de 30 anos. Aí depois parece que alegaram prescrição, essa coisa toda. Mas eu acho que esse bate-papo aqui aflorece aqui para todos, né? No sentido da gente pesquisar mais. Né? Você falou uma coisa aqui que eu acho que não sei se ainda tem livro, você que é da área de economia, por exemplo, de fazer um livreto sobre a história da economia do Brasil e mostrar para o povo brasileiro que a economia do Nordeste mandou no Brasil por quase 400 anos ou mais. Sim. O Brasil dependia da economia do Nordeste. Aí aparece alguém, sem o mínimo de estudo, de pesquisa, vem falar bobagem para nós. Né? Vem gaúchos aqui que saíram da extrema pobreza lá do Sul, diga-se de passagem, saíram da pobreza, conseguiram galgar, ficarem ricos, milionários aqui em Mato Grosso, e os caras vêm querer ser o dono do mundo. Né? Então, pensa que nós aqui somos cuiabanos, mato-grossenos, bobó, cheira-cheira. E não é, né? Tem pessoa inteligente, acho que você aí dá um exemplo, né? Você sai, né? Como sua família saiu da Bahia, né? Para progredir, para melhorar, para estudar, você né? E seus pais, seus irmãos, né? Que eu conheço alguns, sai de Pochorel e vem para Cuiabá. Logicamente, você fala na década de 70 que nós vamos pesquisar e nós vamos encontrar lá o quê? O êxodo rural, né? Sai Sim. de lá para tentar, na capital mato-grossense, dias melhores. Então, eu passo para você, meu companheiro José Mineiro, para você fazer essas considerações finais e vamos, posteriormente, marcar aí um outro bate-papo sobre esse tema, sobre dívida pública, sobre juros, por que o povo brasileiro paga uma das maiores taxas de juros do mundo, né? É com você. Bom, eu acho que uma coisa que precisamos recuperar é exatamente essa história oral. Ou seja, se eu não gravo isso com meu tio e eu não passo isso para os meus demais membros da família e conhecidos, tudo isso vai ser apagado. Mas tudo isso mostra exatamente o quê? Como que o Brasil constituiu e como que a sua área de fronteira se formou. E é muito importante exatamente demarcar muita coisa. Entre os que vieram com meu tio, meu bisavô, nós temos duas perspectivas bem claras. Tem eu e alguns membros da família que temos uma perspectiva de independência de classe, de visão crítica, de comprometimento com as políticas sociais, mas nós temos também outros que hoje apagam sua história para ser o novo opressor. Para mim, isso é mais doloroso. E eu tenho intenção de sempre mostrar o meu passado, porque meu passado é o passado daqueles que lutaram para dias melhores e para a resolução dos problemas sociais. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que apagam seu passado para ser o novo opressor. E esse novo opressor é o mais terrível que tem, porque são esses hoje que compõem o grupo mais temido desse país, que é a bancada dos banqueiros, a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a bancada do boi. Esses 4 Bs é que manda nesse país. São eles que determinam a política monetária. São eles que sempre querem a taxa de juro mais alta, porque ele não é só dono da fazenda, ele também compra título da dívida pública. Ele não é só banqueiro,
ele compra também título da dívida pública. Ou seja, a dívida pública hoje é por onde parte da burguesia, que está cada vez mais distante da produção, ganha dinheiro. Então, elevar a taxa de juro com desculpa de combater a inflação é, na verdade, combater as políticas sociais. E esse é o grande dilema que eu vejo na minha família. Um segmento da família apoia as políticas de direita, mas, no entanto, essas políticas de direita é a que combate a reforma agrária, que combate o SUS, que combate as políticas sociais que o resto da família precisa. Quando eu escrevi esse artigo, Pobre de Direita é um figurante de burguês, é exatamente esse o problema. E quando a gente faz esse resgate lá daquela toda aquela trajetória, porque era uma coisa extremamente arriscada. Você saía caminhando, como no livro Vidas Secas, sem saber para onde ir. E ao chegar aqui, encontraram. Só que o que aconteceu? Nem todos tiveram a preocupação de resolver os problemas sociais. Ao contrário, alguns se mostraram cada vez mais aliados da opressão, aliados da oligarquia agora de Alagoas. Então, eu queria agradecer esse espaço e colocar a importância de resgatarmos a história, porque nós estamos tendo em Mato Grosso uma geração sem nenhuma identidade. Ele não é mais nordestino, ele não é mais sulista, ele não é... E ele é parte de uma cultura sem história. E é exatamente aí que permite esse tipo de coisa. É o filho de nordestino, de pobre, apoiar políticas que atacam o próprio pobre. Ou seja, é a velha política do tiro no pé. Mas o tiro no pé não é só a falta de identidade com o Nordeste, com o campo, com a classe trabalhadora. É a tentativa de se identificar com uma classe que ele não pertence. Uma classe que ele não pertence. Eu até criei um conceito que é ódio da classe errada. Ele tem ódio da classe que ele faz parte. Ele tem ódio da região que ele veio. Ele tem ódio exatamente daqueles que deveriam estar junto deles para questionar por que esse país tem uma política econômica que só favorece aqueles que já são os mais ricos. Bom, é isso. E qualquer coisa, eu só queria lembrar, eu tenho um canal no YouTube, que é o meu grupo de pesquisa, que é o Observatório FAO. E eu quero depois, inclusive, eu quero pegar esse vídeo para colocar lá. Porque a minha intenção é exatamente essa, é disseminar isso aqui para que as pessoas voltem a lembrar aquela frase do meu vestibular de 1982. Um país sem passado é mais que um país sem presente. É um país sem futuro. Ou seja, os mato-grossenses que aqui estão, que não procurarem saber do seu passado, não vão poder saber nada do seu presente e muito menos do seu futuro. Por quê? Porque ele vai, sem saber toda essa trajetória, ele vai acabar atirando contra ele mesmo. Por quê? Porque ele não se identificou como classe, não se identificou com mais ninguém. Bom, é isso. Muito obrigado. E mais à frente nós voltamos a conversar. Nós que agradecemos, professor José Menezes Gomes, por esse bate-papo interessante, onde nós trabalhamos aqui praticamente a história de todas as famílias. Nós instigamos aqui a todos aqui a buscar as informações sobre os seus descendentes, né? Sobre a sua cidade natal, sobre a sua região e sobre o Brasil, e, logicamente, fazendo essa articulação aí com um país tão rico, mas que não tem distribuição de renda. Veja que o ano passado teve aí uma proposta de você taxar as grandes fortunas, e aí nós deparamos com pobres sendo contra a taxação dos ricos. Então, é um negócio muito instigante, né? Que como que leva o pobre a defender, né, o patrimônio dos ricos. Mas isso aí é tarefa para muita discussão, para muito estudo, muita pesquisa e muitos livros. Espero que este bate-papo aqui estimule você, meu companheiro José Menezes, a escrever livros contando um pouco dessa história, né, dessa mistura entre baianos e depois mato-grossense, cuiabano e etc, etc.
Um abraço a todos, bom dia, obrigado aí a todos das rádios que estão reproduzindo esse programa agora e depois em outros horários, e vai ficar aí disponível para vocês no nosso YouTube e Facebook. Um abraço, bom dia e bom início de semana. Tchau!